Você está num lugar, Tiagão, que eu diria que... Eu estou morando nos Estados Unidos tem 2 anos e meio também. Eu não estou nos Estados Unidos agora, estou no Brasil, mas eu estou um pouco mais para baixo que você. Eu estou morando ali em Atlanta, ali na Geórgia, um pouquinho perto, assim, praticamente do lado ali da Flórida, um pouco mais para cima. E assim, você está em um país onde as igrejas são muito ricas, né? E não é o fator de serem ricas que realmente as fazem ter o que tem. Não é só isso. Não é só o fator dinheiro, mas é o fator, eu diria, primazia. É o fator querer fazer tudo muito bem feito. Eles têm essa característica, o americano tem essa característica. Agora, eles usam exatamente a tecnologia a favor deles. A começar, por exemplo, eu tive a oportunidade nesses 2 anos de tocar em umas 5, 6 igrejas americanas. Todas elas muito grandes, todas elas igrejas com uma baita de uma estrutura e com muito recurso para ser aplicado, podendo ser aplicado. Todas elas com, por exemplo, quando a gente fala na parte de sonorização, todas elas com excelentes consoles. E entenda-se por console, quem não sabe o que são aquelas mesas de som que muitas vezes a gente fica impressionado com o tamanho delas, porque eram gigantes, agora não, elas são menores, mas elas possuem a mesma quantidade de canal e elas possuem mais tecnologia, né? Então, assim, a gente tem consoles maravilhosos que já tem como você configurar e deixar programado todos os canais, por exemplo, inclusive com os inputs, os outputs de efeito, essa coisa toda. Então, quando o cara chega, e o que eu estou dizendo aqui? Ah, tá, gente, qualquer mesa faz isso. Ok, mas imagina que você tenha na sua igreja 3 equipes de louvor. E cada equipe dessa tem um líder. E esse líder tem uma característica vocal. E essa característica vocal difere da outra. Principalmente quando o cara quando a gente tem um líder que tem a voz feminina e o outro líder que tem a voz masculina. Isso muda totalmente a parte de equalização, a parte de efeito, a parte de como eles gostam de se ouvir, essa coisa toda. E essas mesas, essas consoles, elas já têm condições de gravar cenas, né? Que a gente chama de cenas. E essas cenas, elas são gravadas e elas podem ser chamadas a qualquer momento. Então, imagina como isso facilita a vida do técnico que trabalha com um equipamento desse na igreja. Que tem uma, duas, três, quatro, 5 equipes. Por exemplo, eu trabalhei numa igreja que não tinha equipes. Na verdade, tinha uma dúzia, ou, aliás, tinha algumas dúzias de músicos, né? E eles não tinham uma equipe fixa. Toda semana, na verdade, toda semana não. Eles faziam uma agenda mensal. E até para fazer a tal da agenda musical, eles usavam a tecnologia. Existe um programa, que eu não sei se você conhece aí, que chama Plane Center. O Plane Center é um programa, para quem não sabe o que é um programa que os líderes, os seus music directors das igrejas, ou seja, os diretores de música das igrejas, têm um cadastro de todos os músicos. Ele não só faz, ou seja, as escalas, ou seja, o diretor musical faz as escalas dos próximos serviços, dos próximos cultos, e determina quem vai tocar. Uma vez que ele escreveu, e detalhe, isso, por exemplo, na igreja que eu trabalhei em Jacksonville, na Flórida, eles fazem para tudo, Thiago. Eles fazem para a equipe de iluminação, eles fazem para a equipe, para os músicos, eles fazem para os backs, e eles fazem backstage para todo mundo que vai trabalhar naquele culto, naquele serviço. Todos. Então, assim, a gente tinha praticamente quase 60 pessoas envolvidas em cada culto, que nos Estados Unidos, galera, chama services. Então, em cada culto, a gente tinha uma equipe de 60 pessoas trabalhando, e esse software gerenciava tudo isso, para que o music director, para que o diretor musical da igreja não ficasse louco. Então, ele sabia quem ia tocar, simplesmente olhando no smartphone. Se, por um acaso, o tecladista, ou algum músico, algum cantor mandasse uma mensagem dizendo que não podia cumprir aquela agenda, o próprio software já solicitava um segundo. Então você vê que essas coisas facilitam demais. Aí você fala assim, ok, então é organizacional? Não, é mais que organizacional. Para você ter uma noção, nessas igrejas que eu toquei não existe ensaio. A gente não vai ensaiar sábado à tarde, sexta, para o culto de domingo. Não, o que acontece, pelo menos nas igrejas que eu fui, é que você chega algumas horas antes do começo do culto, já com a música toda pronta. Por quê? Porque o software
através do software, o diretor musical te passa a lista das músicas, inclusive com os arranjos. Então, qual é a obrigação do músico que vai tocar domingo que vem? A obrigação desse cara é simplesmente executar aquilo que está... No caso, ele mesmo vai ensaiar, né? E ele vai executar aquilo que está escrito lá no Play Center. Então, ele abre o Play Center que ele tem e ele vai seguindo, tocando em cima da música que tem como exemplo lá, que vai ser tocada no domingo. Então, assim, eles não têm essa necessidade de ensaiar, porque o músico que vai tocar no domingo, ele automaticamente já tem essa obrigação de chegar sabendo o que vai fazer. Então, isso facilita muito, cara.